Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Manhã de domingo, nosso primeiro encontro de celebração do ano, né? Já que nosso último foi na última sexta-feira e na outra sexta-feira nós ainda estávamos no ano passado, né? E agora nós estamos no ano atual, 2023. Eu gostaria de começar, nesse momento nosso de celebração, compartilhando Isaías 43 com os irmãos. Isaías 43. Isaías 43, verso 7. É uma ordem do Senhor. Tragam todos os que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. E aí você vai lá para o verso 10. Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus. Nunca houve e nunca haverá. Somente eu sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação, e então o salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez isso, algo assim. Você, Israel, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que dá uma ordem para tragam todos os que me reconhecem como seu Deus. Esse é um momento em que nós estamos aqui porque reconhecemos o Eterno, como o nosso Deus. Nós o reconhecemos como nosso Deus e nós o reconhecemos que fomos criados para a glória do nome dEle. E é Ele quem nos formou, é Ele quem nos sustenta. E como nós vamos viver 2023? Como testemunhas do Senhor, servindo ao Senhor, compreendendo que nós somos escolhidos para ter intimidade com esse Deus, crendo nesse Deus e entendendo que somente Ele, só Ele é Deus. Nunca houve e nem nunca haverá nada e nem ninguém parecido com esse Deus que salva e que proclama, anuncia a salvação ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro é capaz de fazer isso, irmãos. E nós somos chamados para ser testemunha desse Deus que de eternidade em eternidade Ele é Deus. Esse Deus que tem uma forte mão e que essa mão, quem está na mão dele não pode ser liberto, irmãos. Você está na mão do Senhor, você está no melhor lugar do mundo. E não há quem possa desfazer aquilo que o Senhor fez. Então, quando a gente se reúne como corpo de Cristo, quando ouvimos o chamado de Deus para nós, né, para darmos início às nossas vidas, porque se a gente pensar, já foram 8 dias, 8, 9 dias praticamente aí de ano, né? Semana passada, quando estávamos aqui, estávamos pensando na virada do ano. E já foram 8 dias. E como nós temos vivido esses dias que já se passaram? Como nós viveremos o restante dos dias? O Senhor, Ele traz claramente para nós a forma como nós devemos viver, testemunhando, servindo, conhecendo, tendo intimidade, entendendo, compreendendo, anunciando a mensagem de salvação, reconhecendo a eternidade de um Deus poderoso. E por isso Ele diz: tragam todos que me reconhecem como seu Deus. Você está aqui não é porque você reconhece Deus na vida do irmão A, B ou C, mas você está aqui porque você reconhece Deus como Deus na sua vida. E é esse Deus que é Deus na sua vida que quer ministrar o seu coração, a sua mente, a sua vida nessa manhã. É esse Deus que está te chamando. Olha,
dá uma pausa no que você está fazendo, dá uma pausa nos seus dias, vem aqui. Eu preciso conversar com você, eu quero ter intimidade contigo, eu quero que você seja diferente, eu quero colocar em você um coração diferenciado, eu quero colocar em você uma disposição diferente para que você faça coisas extraordinárias, coisas que manifestem a minha glória. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. E eu te convido a orar comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos, ó Pai, diante dos teus pés, rendidos diante da tua majestade, da tua grandeza, da tua glória, Pai, porque nós queremos viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós queremos viver, ó Pai, de acordo com a tua vontade, com o teu querer para nós. Nós queremos viver uma vida que testemunhe da tua grandeza. Nós queremos viver uma vida de intimidade com o Senhor. Nós queremos viver servindo, ó Pai, ao teu reino, ó Deus. Queremos, em nome de Jesus, ó Pai, ter uma intimidade com o Senhor, ó Deus, conforme a tua palavra diz que conforme a intimidade cresce, o Senhor não chama mais de servos, mas de amigos. Porque o amigo compartilha com o outro aquilo que é propósito, que é plano, que é desejo do coração. Nós queremos, Senhor, desenvolver essa intimidade contigo. Que esses dias, Senhor, sejam dias vividos para a glória do teu nome. Que hoje, Senhor, hoje seja um momento de celebração, que o Senhor nos chama para a comunhão da mesa, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus viver para a tua glória, para o teu louvor, para a tua majestade. E que nesse momento em que o teu povo se reúne para louvar e adorar o teu nome, Senhor, que não sejam apenas louvores cantados com os lábios, mas com o coração, com a alma, Senhor. Porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ó Pai. E é dessa forma que nós queremos louvar e adorar o teu nome nessa hora, Pai, em espírito e em verdade. Receba, Senhor, os nossos louvores, receba, Senhor, esses momentos de celebração ao teu nome, como uma expressão da nossa adoração ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, começo de ano, e queria trazer para os irmãos uma coisa que eu venho pensando, que muitas vezes a gente faz muitos planos quando o ano vem. Se a gente olhar, a gente fala assim, esse ano eu vou tentar ser mais paciente, vou tentar ser uma pessoa mais saudável, vou fazer diversas coisas. A gente faz muitos planos de mudança, mas quem realmente muda o nosso coração é o Senhor. Nós fazemos diversos planos em que às vezes esses planos duram uma semana, um mês, e aí a gente volta de novo a ser a mesma pessoa muitas vezes. Mas quando buscamos ao Senhor, Ele transforma o nosso coração. E quando a gente busca incessantemente ter mais do Senhor no nosso coração, cada dia mais nós somos moldados, cada vez mais. Quando você começa a buscar o Senhor, se você começar a buscar hoje, e chegar ao final do ano, você vai ver o quanto que você mudou nesse trajeto. Porque Deus, Ele muda e molda o nosso coração conforme a gente busca Ele. A gente pode pegar como exemplo Paulo. Paulo, para mim, é um grande exemplo de mudança. Se a gente olhar a forma com que ele era antes do encontro com Cristo e depois. E olhando para mim, eu penso, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, me faz com que meu coração mude. E que não seja o Marcos a falar assim, eu vou mudar, eu vou fazer isso e aquilo. Mas que seja o Senhor a tratar o meu coração. E que Ele possa tratar de cada um. Então, possamos adorar esse Deus. Amém? A gente vai
essas mudanças que nós fazemos diariamente, buscar o Senhor e de ter menos de nós, que a gente aprende a confiar mais no Senhor. Assim como, por exemplo, se a gente ligar a Moisés, vocês acham que ele tinha simplesmente certeza que ele estava fazendo tudo aquilo que ele fez na história dele? Com certeza não. Mas se fosse eu no lugar dele, estava todo dia assim. É isso, irmãos. Conforme nós buscamos mais o Senhor, a gente entende
Quem estava na escala era outra pessoa. Aí pediu para que eu viesse. Aí, amém, Senhor. Louvado seja Deus. A gente só tem a agradecer. Até aqui eu só tenho a agradecer a Deus. E conforme diz a palavra do Senhor, em Atos 20, 35, o Senhor fala com cada um de nós nesta manhã. Amém? Atos 20, 35. Amém? O Senhor fala com cada um de nós, né? Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras que o próprio Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Glória a Deus por isso. Aqui estamos nós hoje, primeiro domingo no culto de 23. E eu creio que se olhar para o rosto de cada um dos irmãos aqui, a alegria está assim, na face de cada um, pelo fato de que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu o livramento, o Senhor nos deu a saúde, o Senhor nos deu o vigor, nos colocou de pé hoje pela manhã. Glória a Deus por isso, né? E o Senhor também nos mostrou que Ele se deu, Ele se doou para nós. E que nós estamos aqui hoje também para fazer a nossa parte. Dar, doar, para ajudar a quem mais precisa, para ajudar na casa do Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com as nossas orações, ou olhar de cada um dos irmãos e falar: está tudo bem? Às vezes o irmão fala: está tudo bem, mas não está. E aí a gente olha nos olhos do irmão e fala: está tudo bem, eu vou continuar orando por você. Amém por isso? Então aqui estamos hoje no compromisso de ofertar, dizimar, agradecer, né? Estamos numa nova batalha, temos este ano com muitos projetos e a gente precisa das ofertas, das contribuições, e para que o trabalho seja feito lá fora, e que cada um de nós venha se doar e reconhecer e agradecer, porque o Senhor também tem cada dia se doado a cada um de nós. O Senhor não dorme, o Senhor nos ouve, o Senhor tem me ouvido, e eu creio que o Senhor vai ouvir, tem ouvido cada irmão e cada irmã aqui. Glória a Deus por isso. Deus abençoe, irmãos. Amém. Obrigado pela oportunidade. Eu pensei muito sobre a questão de como confiamos no Senhor e que Ele não nos deixa. Por mais que às vezes a gente tome decisão que não agrada a Ele, Ele continua com a gente. Amém. Como Jonas decidiu não querer ir para Nínive, mesmo que ele não vai ter o peixe, Deus estava cuidando dele. E a gente sabe que nem sempre a gente vai acertar nas nossas decisões, mas que você possa saber que Deus está com você. E que conforme você for sendo transformado cada dia mais, as decisões a gente começa a acertar um pouco mais as decisões.
Deus, que possamos buscar cada vez mais o Senhor e confiarmos em Ti, Pai. Que possamos ser pessoas novas, não porque queremos mudar, mas porque o Senhor vai mudar o nosso coração, Deus. E que possamos estar rendidos na Tua presença, Pai. Glorificando e adorando o Teu santo nome cada dia mais, Deus. Louvado seja o grandioso e todo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Bom louvar o Senhor, bom compartilhar com os irmãos esse momento tão rico que nós temos, momento em que nos reunimos, louvamos, cantamos, um ensaio para a eternidade. Quero já compartilhar com os irmãos os avisos da semana, né? Terça-feira nós temos oração às 20 horas. Sexta-feira retomamos os nossos estudos bíblicos. Então lembra aqueles exercícios que eu tinha deixado no ano passado? No ano passado, deixamos os exercícios para vocês no ano passado para vocês fazerem, né? Então eu quero ver esses exercícios na sexta-feira. Tem uns exercícios aí que foram atribuídos aos irmãos que estão participando dos estudos bíblicos. Se você não está na hora de você tomar uma decisão diferente na sua vida e começar a participar dos estudos bíblicos, porque é um lugar de crescimento, é um lugar de acolhimento, é um lugar de transformação, onde você é confrontado com muitas coisas que você pensava, achava que eram verdades absolutas, e você acaba descobrindo que na realidade estava vivendo enganada. Então, terça-feira temos oração, sexta-feira temos estudos bíblicos, ok? Joãozinho, depois, antes de ir embora, fala comigo, tá? João, Israel e o José. Quero falar com os três antes de ir embora hoje. As crianças vão sair? Alguém ficou responsável do culto das crianças hoje? Não? Então vai ficar todo mundo aqui, ok? Amanhã nós temos aniversariante, ok? A Luísa faz aniversário amanhã. Então lembre-se de, no nosso grupo, parabenizar a nossa querida e amada irmã, tá bom? Então, como não vamos sair, vamos todos ficar aqui. Então convido você a abrir a palavra do Senhor em Lucas no capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, estou ouvindo folhas ainda. Amém? Amém? Lucas 22, nós vamos ler a partir do verso 39. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância de um arremesso de pedra e ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que o suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Apenas essa leitura, porém, nós vamos falar um pouquinho mais além, tá bom? Nós vamos ler esse pedaço, mas a gente vai falar um pouquinho mais, aí vamos entrar pelo capítulo 23 também. Normalmente, quando a gente chega no fim de um ano, né, como nós tivemos na semana passada, tem sempre aqueles pensamentos: se eu tivesse escolhido diferente, se eu tivesse ido por aquele caminho e não por esse,
Se eu tivesse escolhido aquele rapaz e não esse, se eu tivesse escolhido aquela moça e não essa, onde eu estaria hoje? Né? E são vários os pensamentos desse si. São vários os filmes que são também lançados com esse si. O si, ele é muito recorrente nas nossas vidas, né? Tem um livro do Rubem Alves, Se Eu Tivesse Oportunidade de Viver a Minha Vida Novamente. Rubem Alves é um dos grandes escritores que nós tínhamos, né, no Brasil, ele já faleceu. Mas um dos livros dele é Se Eu Tivesse Oportunidade de Viver a Minha Vida Novamente. Esse é um título de livro dele. Tem um filme chamado Se Eu Tivesse Uma Segunda Chance. Tem outro, O Clique, que eu acho que a maioria conhece. É um si também, apesar de não ter no nome, mas é um si. Tem um livro, que se eu não me engano está esgotado, E Se Jesus Não Tivesse Nascido? São vários pensamentos, si, né? E aí você começa a pensar, e à medida que eu vou falando, você começa a mas e se eu não tivesse... Se eu tivesse permanecido naquele emprego, se eu não tivesse falado aquilo que eu falei, se eu não tivesse me calado quando eu tinha que ter falado, né? São várias as possibilidades. Mas aí a gente atravessa o ano e começamos um ano diferente, um ano novo, né? E aí o si fica para trás, porque a gente começa a pensar, bem, agora eu tenho que pensar no ano que está chegando. Como é que eu vou viver esse ano? E nós não nos damos conta de que o que nós temos no presente são consequências das nossas escolhas passadas. O que a gente vive hoje é consequência das escolhas que nós fizemos no passado. Lembra do si? Hoje você vive um si que você escolheu, né? Eu escolhi esse cônjuge. Poderia ter sido outra pessoa, mas foi você que escolheu esse. Foi uma escolha sua. Você está trabalhando, foi uma escolha que você fez desse trabalho que você se encontra. O fato, às vezes, de estar desempregado foi uma escolha que você fez quando você, de repente, tomou um posicionamento por Jesus. E isso te trouxe, de repente, um desemprego, uma perseguição, alguma coisa do tipo. Mas aí a gente entra... Bem, se eu fiz essas escolhas, o que eu vivo hoje é a consequência delas. E quando eu penso no futuro, bem, o futuro, ele não existe. Ele ainda vai ser vivido, ou não. E ele vai depender do quê? Das escolhas que você faz agora. O que vai acontecer amanhã, depois, é consequência do que você está decidindo hoje. E quando eu olho esse texto de Jesus, Jesus é um cara extremamente difícil de ser seguido, porque ele não aceita menos do que o tudo nosso. E quando eu olho ele no Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos, outros dos seguidores de Jesus, os apóstolos, dizem, olha, a minha alma estava terrivelmente aflita. Era a situação com a qual Jesus se encontrava naquele momento em que ele se coloca para orar. E Jesus era alguém que, diferente de mim e de você, ele sabia o motivo pelo qual ele tinha vindo a esse mundo. Ele sabia o propósito dele aqui. Ele sabia as consequências das suas escolhas. Ele veio ao mundo que jaz no maligno. Ele veio ao mundo de escuridão para ser luz. Ele veio a um mundo em que havia escravidão, ainda há, né? Escravidão, corrupção, violência, injustiças, para viver de uma forma diferente. E à medida que Jesus foi tomando decisões de acordo com a vontade do Pai, ele foi causando muito problema. E quando a gente lê o texto daqui para frente, daqui para o final aqui, né?
desse ponto que a gente leu até o último capítulo, né, capítulo 24 de Lucas, nós vemos que tudo que aconteceu foram consequências das escolhas que Jesus fez. E quando a gente olha para Jesus, né, ele vai ao Monte das Oliveiras e ele ora ao Pai. O que você faria se você soubesse que você ia ser traído, negado, rejeitado, abandonado por pessoas que viveram e conviveram com você nos últimos anos? Jesus estava ali no monte orando, e aquele era o momento em que, diante da sua oração, todos os seus planos, de repente, porque Jesus ele veio como ser humano, e como ser humano, eu, você, todos nós fazemos planos. Jesus também tinha alguns planos, tanto que a oração dele, olha, se possível for, passa de mim esse cálice, porque eu tenho algumas, eu pensaria em fazer outras coisas. Eu tinha de repente pensado um outro plano, Pai. Eu tinha de repente, almejado fazer algumas outras questões, curar de repente mais pessoas, libertar mais pessoas da opressão do inferno. Mas quando a gente chega nesse momento, o Senhor fala: olha, você tem um plano e eu tenho um plano, o que a gente vai fazer? E a gente lembra lá de Provérbios 16, que uma boa parte das pessoas gostam de ler no começo do ano, né? Para fazer planos e tal, façam os planos e tudo mais, mas a gente esquece de ler o texto num contexto e o texto inteiro, né? Que ele diz: olha, em seu coração o homem faz os planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor, é o Senhor quem confirma os nossos planos, ou destrói os nossos planos, destrói os nossos sonhos. E a gente fica muitas vezes se perguntando: poxa, Senhor, por que o Senhor destruiu o meu plano? Por que o Senhor destruiu o meu sonho? Era algo até bom aos nossos olhos. Que o provérbio também fala que nossos planos aos nossos olhos parecem bons, mas o fim deles muitas vezes é a morte. E aí, olhando para Jesus, eu vejo esse texto, e aí eu olho um pouquinho à frente, e eu vejo que do verso 47 até o verso 53 existe a traição de Judas. E aí do 54 até o verso 65 tem a rejeição de Pedro. Pedro rejeita Jesus: não conheço esse Jesus, não conheço esse homem, nunca estive com ele. Um comeu no próprio prato de Jesus. Jesus molha o pão no próprio prato cheio de vinho e oferta a Judas. E Judas trai ele com um beijo, uma expressão de amor. Pedro rejeita Jesus: eu não conheço ele, nunca estive com ele, não sei quem ele é. E uma vez que Jesus é preso por causa da traição de Judas, eu vejo do verso 66 até o 71 o posicionamento dos religiosos, os crentes da época, os fariseus, os mestres da lei. Eles não tinham a coragem de afirmar que Jesus era o Filho de Deus e queriam que Jesus dissesse. E aí Jesus fala, eles perguntam: diga-nos, você é o Cristo? No verso 67. E aí Jesus responde para eles: se eu disser, de modo algum vocês vão acreditar em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. E aí eles gritaram, né? Aí baixou o Pentecoste neles lá. Gritaram: então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. Eu não disse, vocês estão falando que eu sou o Filho de Deus. E aí eles dizem: então a gente não precisa de mais testemunha nenhuma. Nós ouvimos de sua boca. E eu fico me perguntando muitas vezes: quantas vezes será que Jesus se encontrou conosco e a gente não reconheceu Ele? Porque assim, nós temos uma promessa de que Ele vai voltar para reinar
para julgar, para reinar, para estabelecer um reino pleno. Mas também nós temos uma promessa de que Ele diz que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nesse estar conosco, muitas vezes nós somos encontrados por Ele. E quantas vezes Ele se apresentou diante de mim e de você e nós não o reconhecemos? Porque nós estávamos muito mais preocupados com a religião do que com o Evangelho. E a gente precisa fazer essa diferença. A gente precisa diferenciar a religião do Evangelho. A gente precisa diferenciar um membro de igreja de um discípulo de Jesus, que são coisas diferentes, que conduzem a lugares diferentes, que conduzem a vidas diferentes. Religião, no começo, era algo bom, porque a palavra religião, na sua origem, quer dizer religar o homem a Deus. Mas à medida que a religião ela foi sendo incorporada pela vida das pessoas que falam de Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele, a religião se tornou sinônimo de alguém hipócrita. Ah, você é religioso, você é religiosa, né? É alguém hipócrita, alguém que fala, mas não vive aquilo que fala. E isso é importante a gente entender, porque nos dias em que nós vivemos, em que o IBGE aponta aí aproximadamente 60 milhões de cristãos no Brasil, nós temos que entender que também tem um número expressivo de violência, de intolerância, de abusos, de corrupção. Se são 60 milhões de cristãos, qual a diferença esses 60 milhões de cristãos estão fazendo na vida do país no qual eles vivem, na sociedade na qual eles se integram, no bairro onde eles estão? Nós precisamos entender que diferença, porque muitas pessoas dizem cristãos, né? Antigamente nós tínhamos uma fala católica que diz: eu sou católico não praticante. Hoje nós temos uma fala de que eu sou crente não praticante. Tem muito crente que não é praticante. O que é um crente não praticante? É um crente que às vezes é domingueiro, que só vem de domingo na igreja, e ele vem já desesperado para acabar logo o culto para poder fazer outra coisa. É aquele que não tem intimidade nem com a palavra, nem com o corpo de Cristo, que não tem uma vida de oração e que não está nem aí se Jesus vai voltar ou não. Ele quer aproveitar o que tem agora e vamos embora. Esse é o crente não praticante. O crente não praticante é aquele que, quando existe um conflito entre aquilo que vai favorecer a vida dele e o Evangelho de Jesus, não, eu vou ficar com esse negócio aqui porque eu vou tirar uma vantagem nesse negócio. São pessoas que vivem a religião. São pessoas que não estão se importando em conhecer e crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Assim como esses fariseus e mestres da lei, eles tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento da religião, mas eles não conheciam o Messias, não conheciam o Evangelho. E quando o Messias se apresentou a eles, né? Foi algo muito complicado para eles, porque eles tinham que escolher entre as leis e os mandamentos e o que Jesus estava fazendo, porque eles tinham um entendimento segundo o coração e a vontade deles, daquilo que lhes foi apresentado. E Jesus estava encarnando a própria palavra, para viver a palavra, ser a palavra e mostrar como viver uma vida de dependência e de fidelidade a Deus. E à medida que esses mestres e fariseus se revoltaram com Jesus por Jesus dizer que era o Messias, eles avançaram no seu propósito, no seu projeto, no seu plano. Bem, vamos matar esse cara aqui. Por quê? Porque ele está causando problema para a nossa área financeira, econômica e para o nosso poder diante do povo. Mas nós não podemos matar ele. Por quê? Porque os judeus faziam parte de uma colônia romana. Então eles não tinham autoridade para matar ninguém. Mas o coração humano é perverso, então eles fazem um plano para matar Jesus. Como? Vamos entregar ele na mão de quem pode matar. E aí entregam Jesus para os romanos, a partir do capítulo 23. Chegam para Pilatos e falam: esse homem corrompe o povo.
dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano, e afirma que ele mesmo ser o próprio Cristo, o rei. Então, como eles não podiam, chegar para os romanos e falar assim: a gente quer que mata, mas por que você quer que mata? Ok, ele está dizendo que não é para pagar mais imposto para o governo, ele está corrompendo as pessoas, e ele está dizendo que ele é maior do que o imperador, ele é o Cristo, ele é o Kyrios, ele é o maior do que o imperador, do que o rei, maior do que você, governador. Ele está dizendo que é maior que você. Então eles jogam acusações em Jesus que nós sabemos que são mentiras. O fato dele ser o Cristo é verdade, dele ser o rei dos reis, o Kyrios acima do imperador, isso é verdade. Mas ele não estava corrompendo as pessoas dizendo para não pagar imposto, porque ele mesmo diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a acusação ela segue, porque então Pilatos vai perguntar: você é o rei dos judeus? Aí Jesus responde: você é que está dizendo. Assim como ele fez com os religiosos. É você que diz, não sou eu. Você que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. E aí os judeus ficam muito bravos, porque eles falam: olha, verso 5, ele provoca revoltas em toda a Judéia, com seus ensinamentos, começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. Jesus é acusado de causar revolta no povo. E aí eu lembro que a semana passada eu falei sobre o tal do rap, a revolução do amor e do perdão. Uma revolução é diferente de uma revolta. Uma revolta, ela tem origem em rebelião. Uma revolta, ela tem origem em pessoas que se levantam com ódio, com raiva contra toda e qualquer autoridade a fim de destruí-la. Isso é uma revolta. E é o que Jesus está sendo acusado de ser um rebelde, alguém que está causando rebelião no meio do povo. E rebelião e revolta têm a mesma raiz ali, A rebelião foi o que aconteceu com Satanás, quando ele quer se tornar maior do que Deus e leva com ele 1/3 dos anjos. Isso é uma rebelião. Uma revolta é como aconteceu com a revolta dos Macabeus. Quando fizeram sacrifício no templo, e houve uma guerra tremenda e muitas pessoas morreram, porque eles se revoltaram contra os romanos. Jesus, em momento nenhum, ele falou de revolta. Vamos pegar armas, vamos pegar facas e vamos para cima dos romanos, vamos quebrar o pau aqui. Não, pelo contrário. Quando Pedro corta a orelha do soldado romano, ele pega a orelha, recoloca no lugar e diz: olha, você não está entendendo, colega. Não foi isso que eu ensinei você a fazer. Meu reino não é deste mundo. As nossas armas não são essas. Não são armas que ferem, que machucam, que matam e destroem. A nossa arma, ela constrói, ela reforma, ela restaura. A nossa arma repousa no amor e no perdão. E isso é uma revolução. Mas Jesus também não era um revolucionário. Por quê? Porque a questão de Jesus era viver uma vida de acordo com a vontade do Pai. Talvez para nós isso seja revolucionário. Viver uma vida de obediência no mundo em que nós vivemos é ser revolucionário, é andar contra a cultura. E essa revolução que Jesus estava ofertando às pessoas: olha, existe um Deus que é todo poderoso, mas você pode chamar Ele de Pai. E isso é revolucionário. Um Deus que era considerado apenas um Deus de julgamento, de condenação, de repente é um Deus de acolhimento, é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que liberta. Pilatos, conversando com Jesus, ele não encontrou nada que o condenasse. Então, o fato de dizer: ele era da Galileia. Opa, então peraí, se é da Galileia, então vou mandar para Herodes. Herodes que cuide dele. Mandou para Herodes, e Herodes ficou animado em receber Jesus. Ele queria ver Jesus, o texto vai dizer, verso 8, ele queria ver Jesus, porque ele ouviu falar de muitos milagres. E não é diferente de muita gente nos dias de hoje. Quantas pessoas querem ver Jesus fazendo milagres?
Quantas pessoas vêm para a igreja porque estão mais interessadas nos milagres que Jesus pode fazer do que no próprio Cristo? Assim como Jesus falou com o pessoal lá em João no capítulo 6, que estava seguindo ele, e ele diz: vocês estão vindo atrás de mim, não é por minha causa, não é porque vocês me reconhecem como Messias, mas é porque vocês estão com fome. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem bênção. É só por isso que vocês estão aqui. E o pessoal ficou no mimimi, ofendido, né? Magoei, não ando mais atrás de você também. Começou a ir embora. Aí os discípulos viram e falaram: Jesus, calma aí, mano. Não dá para ser assim, Jesus. Esse discurso seu está muito duro. O povo está indo embora. Daqui a pouco a gente vai ficar, a igreja vai ficar vazia. E aí Jesus fala assim: vocês não querem ir também? Não estou mandando vocês ficarem. Vocês podem ir com eles, se vocês estão achando que o discurso é duro. Aí Pedro aí o pai dá aquela iluminação para o Pedro, né? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida em eternidade, né? A palavra é dura, mas ela cura, ela liberta. E Herodes queria, como muita gente, só os milagres. Eu quero ver se Jesus fazer milagre agora. Eu ouvi um monte de coisa dele. Quando Jesus chega, ele é questionado, não fala nada, não responde nada. E aí o Herodes fica frustrado, porque esse Jesus aí, falaram que ele fazia milagre, ele não fez nada. Devolve ele para Pilatos. Assim muitas pessoas também são. Senhor, está aqui os meus planos. O Senhor pode abençoar esses meus planos? Aí Jesus não abençoa aquele plano, porque Jesus não tem aquele plano para ele. Ele diz: então esse Jesus não está dando muito certo, eu não vou mais para a igreja não, vou fazer outra coisa. Quando Jesus volta para Pilatos, aí, né, novamente, lá no verso 14, ele diz: olha, ele anunciou: vocês me trouxeram este homem acusando de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene. E Herodes chegou à mesma conclusão e enviou de volta a nós. O Pilatos, ele é a figura de muitos cristãos não praticantes que têm dificuldade de assumir um compromisso com Jesus. Por quê? Por causa da multidão. Porque Pilatos sabia que se ele libertasse Jesus, aí ele ia ter uma revolta enorme no povo, porque o povo, a multidão quer ver o circo pegar fogo, né? É isso que a multidão quer. A multidão não está interessada em Messias, em libertação. A multidão quer ver o circo pegar fogo, ele quer ver sangue correr, ele quer ver alguém sendo sangrado. Porque o que divertia as pessoas nos tempos antigos era o pão e o circo. Era jogar pessoas nas arenas para serem estraçalhadas por leões, mortas por gladiadores. Era isso que trazia diversão para o povo. E Jesus era mais um. E o problema da multidão é que ela é incitada, ela é empolgada por quem? Por um grupo religioso. São os saduceus, os fariseus, eles é quem incitavam o povo. Não liberta esse não. Porque a arma dele é diferente da nossa. A gente quer poder, a gente quer dominação, a gente quer o povo submisso. Porque nós somos justos, nós somos santos e o povo é pecador, então o povo tem que servir à nossa vontade. E esse homem está dizendo que não. Esse homem chamado Jesus diz que não. Então ou a gente cala ele, ou a gente vai ter problema na nossa administração. E o Pilatos é essa figura que muitas vezes representa cristãos sem compromisso. Olha, eu sei que Jesus é inocente, eu sei que Jesus não fez o que estão falando que ele fez, eu sei que Jesus ele não está causando revolta nenhuma, mas se eu libertar ele, eu vou ter um problema. Se eu assumir um compromisso de ficar ao lado de Jesus, eu vou ficar contra a multidão, vou ficar contra a religião. Isso pode não ser benéfico para mim. Então eu cedo à religião, eu cedo ao poder, eu cedo à dominação e eu deixo de lado Jesus.
E até comparado com um assassino e alguém que realmente causava revolta no povo, que é Barrabás, como o texto diz, o povo prefere aquele que faz a revolta, aquele que instiga. Sabe a revolta é aquele... Sabe quando você não está concordando com alguma coisa, e aí começa alguém a falar assim, é isso mesmo, a gente tem que levantar um motim aqui, a gente tem que botar o fulano para fora, a gente tem que quebrar tudo, vamos, né? Isso é uma revolta, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, no tempo das eleições do Trump, lá que o pessoal invadiu o Capitólio, quebrou, arrebentou tudo, pessoas morreram. Isso é revolta. Quando a gente vê, no momento de revolta existem saques, existem agressões, existe um monte de coisa. Jesus em momento nenhum, ele causou revolta nas pessoas. Pelo contrário, à medida que ele ensinava as pessoas, essas pessoas ficavam admiradas e maravilhadas, porque ele ensinava como quem tem autoridade, como quem sabe do que está falando. Ele não era um curioso. E à medida que as pessoas andavam com Jesus, as pessoas iam tendo seus olhos abertos. Barrabás era um cara que, poxa, né? Ele teve uma oportunidade tremenda ali. Condenado à morte, foi liberto por Jesus. Mas não houve transformação na vida de Barrabás também. Assim são muitas das pessoas que vêm a um lugar de encontro com Jesus, têm um encontro com Jesus, são libertas por Jesus, mas voltam a viver a vida antiga. O que esse texto aqui nos ensina é que não pode haver dois reis no mesmo reino. Quando isso acontece, um rei tem que morrer. Como assim, pastor? Imagina a seguinte situação. Quem é que direciona os seus planos? Quem é que está no seu coração? Quem é o centro da sua vida? E quando eu falo de centro da vida, isso tem origem na palavra revolução, que a gente estava falando na semana passada, revolução, né? Evolução é uma pessoa que evolui, que à medida que ela vai adquirindo conhecimento, inteligência, ela vai desenvolvendo, ela vai evoluindo, ela vai colocando isso em prática, então ela evolui. Revolução é uma palavra que tem origem na astronomia e na física. A revolução é você fazer uma volta completa ao redor de alguma coisa, tendo um centro. Isso é uma revolução. E eu também não sabia, achava que revolução era outra coisa. Mas a revolução, ela tem origem numa palavra da astronomia e da física. É dar a volta. Você dá a volta completa em alguma coisa, completa uma fase, completa um círculo. E você tem um centro. Quem é o centro da sua vida? Quem é que está no centro da sua vida? Como é que está a sua vida? Em que fase da vida você está? Porque nós muitas vezes, irmãos, nós não fechamos, nós não completamos fases da nossa vida e a gente vai abrindo outras. Eu já falei aqui uma vez desse negócio, né? Desse negócio de fase de vida, do pessoal dos barbudos, cabelo branco, que fica empinando pipa no domingo de manhã aqui, né? Um monte de homem bom para trabalhar, rapaz. E aí você vem para a igreja, você tem que ficar parando, desviando no meio da rua, porque os caras estão lá, ó, olhando para cima, lá empinando pipa. Porque eles não viveram a fase, eles não completaram a sua fase de adolescência, não completaram a fase de juventude, e agora tem gente que é da terceira idade e está lá empinando pipa. Domingo de manhã, empinando pipa. Aí você fala, poxa, né? No meio da rua, parecendo adolescente, correndo atrás de pipa. E muitas vezes nós deixamos de fechar fases na nossa vida por medo de confrontos, por medo de decepções. E aí a gente deixa aquela fase aberta e começa uma outra, sem terminar a anterior. Quando a gente para e dá uma olhada, tem umas 300 fases da nossa vida que a gente não terminou. Aí ficam aqueles cis. Lembra do si que eu comecei?
Você olha aquela fase aberta, se eu tivesse terminado aquele curso, se eu tivesse terminado aquela fala, se eu tivesse completado aquele percurso, talvez a minha vida estivesse em outro patamar, eu estivesse em outro lugar. Mas o problema é que eu deixei as coisas por resolverem. E as pessoas dizem assim: o tempo resolve. O tempo não vai resolver nada. As pessoas têm essa ilusão de achar que o tempo resolve todas as coisas. O tempo não resolve, irmãos. Se você tem uma ferida aberta e você não cuidar dessa ferida, ela vai infeccionar com o tempo. E você pode correr o risco de ter que amputar o membro. Por quê? Porque você achou que o tempo ia curar. Se você tem uma mágoa com alguém, o tempo não vai curar essa mágoa. Você tem que sair do seu lugar e ir ao encontro dessa pessoa e viver a revolução do amor e do perdão. Eu tenho que ir ao encontro do outro e dizer: olha, nós tivemos um desentendimento, por minha culpa ou por sua, não sei, porque o tempo passou e às vezes a gente continua sem falar com a outra pessoa, mas nem lembra mais por quê, porque a fase ficou aberta há uns 10 anos atrás. E aí quando eu lembro da pessoa hoje, eu ainda sinto raiva dela, mas eu não sei por quê. Fulano, mas não gosto de fulano, por quê? Eu não lembro não. Ficou lá atrás, mas eu não lembro. E aí você passou 10 anos sem se relacionar com essa pessoa, guardando algo, ocupando a sua mente, o seu coração com coisas que já nem deveria estar mais ali. Quando você deveria chegar a essa pessoa, restaurar o seu relacionamento com ela. Que é para essas são as armas de Jesus. Se alguém te fere a face, dá outra. Se alguém fala mal de você, abençoa ele. Eu não disse que é fácil, eu disse que é isso que Jesus ensina. São essas as armas que Jesus nos ensina a usar. E quando eu falo, por exemplo, de um reino não ter dois reis, o seu coração é um reino. E só pode haver um trono para um rei se assentar nele. E aí quando Jesus chega e bate a porta, se você abrir a porta, ele vai entrar e vai se assentar na mesa contigo e vai dividir com você uma ceia. Agora, se ele bater na porta e você não abrir, é sinal de que você não quer se render a esse rei. Eu não sei se vocês já assistiram esses filmes de medievais, né? Olha, o rei está chegando, bem, mas o reino aqui quem manda sou eu. Nessa parte aqui quem manda sou eu. E eu não vou me submeter a esse rei. Então quando o rei chega, não vai entrar não. Quem manda aqui sou eu. Aí o rei fala: ah é? Tá bom. Então segura. E aí ele vem e arrebenta com as portas do reino, mata os rebeldes, revoltados, e se assenta naquele trono. Toma aquele lugar e começa a reinar ali também. E nesse lugar onde ele adentrou, a vontade desse rei começa a ser feita. Não é a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está falando para o Senhor: vem, Senhor, entra no meu castelo, e toma o lugar principal, se assenta, para que a tua vontade seja feita na minha vida como ela é feita nos céus. Mas quando eu oro isso só com palavras e não com ações, eu tenho que aguardar o retorno desse rei. E quando ele vier, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí não tem mais esse negócio de: peraí, rei, eu tinha entendido errado. Não. Você tem o tempo necessário para você ouvir, compreender, assimilar e se submeter à vontade do Senhor. E Jesus era aquele que veio, como eu e você, na figura de um ser humano, de um homem, com sonhos, com planos, com anseios. Mas ele teve que escolher viver a vontade dele ou viver a vontade do Pai. Lá em Mateus 4, começa a brincadeira dele, com Satanás. Satanás dando todas as possibilidades para ele:
Você pode ser rei sem cruz. O que você acha? Tudo que tem aqui é meu. Se você se prostrar diante de mim, eu vou dar para você. Você não precisa morrer na cruz. Quantas vezes o inimigo também te coloca essas questões? Você não precisa viver essa vida. Você não precisa continuar nesse casamento. Você não precisa continuar nesse lugar de emprego. Você não precisa continuar com essa situação difícil que você vive. Basta você me adorar que eu vou te dar o que você quer. E aí você pode ter tudo aqui no mundo. E aí eu preciso pensar do que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. E aí eu volto para o texto que a gente leu. Porque eu não sou desse que lê o texto, sai do texto e não volta. Eu volto para o texto. E o texto está me dizendo que Jesus estava no Monte das Oliveiras por causa de todas as decisões que ele veio tomando ao longo dos seus 33 anos. E isso que nós vimos aqui, isso foi um dia na vida de Jesus. A traição de Judas, a rejeição de Pedro, o abandono dos apóstolos, o plano da religião para condenar o evangelho de Jesus, o poder querendo ser estabelecido por meio da morte de Jesus, porque quando o amor fala, quando o perdão fala, ou você se rende ao amor e ao perdão, ou você o mata. Nesse caso, eles preferiram matar o amor e o perdão. Por quê? Porque trouxe revolta ao coração deles. E uma pessoa revoltada é uma pessoa que não pensa. É uma pessoa que age por instinto, como se fosse um animal. Ela não dá ouvidos à razão, mas ela age pela força. E à medida que você tem alguém que pensa um pouquinho e que age no momento de revolta, aí você tem o caos estabelecido, porque essa pessoa vai citar muitos outros para que façam aquilo que ele deseja, que ela deseja, não sei, que foi o que aconteceu com os saduceus e fariseus. E olhando Jesus no Monte das Oliveiras, se submetendo à vontade do Pai: Senhor, olha, se for possível, afasta de mim o cálice da traição, da rejeição, do abandono, da religião, do poder, da força, do escárnio, da zombaria. Afasta de mim, Senhor, tudo isso, que eu sei que está por vir. Se você soubesse o que vai acontecer na sua vida na próxima semana, você já parou para pensar? Poxa, imagina que você fosse morrer amanhã. Qual seria a sua postura? Porque Jesus sabia que a casa dele estava caindo. Nesse mundo a casa dele estava caindo. E que ele ia morrer. E você já parou para pensar nisso? Que a gente fica no se, né? Se eu tivesse, se, a gente deixa um monte de partes da nossa vida em aberto e não completa. Não termina aquela discussão que foi iniciada. E aí quando ela volta, ela parece uma bola de neve, porque vai só juntando, né? Não completamos palavras que deveríamos falar, não completamos um abraço que deveríamos dar, não fazemos uma visita que deveríamos fazer, ou não recebemos a visita que deveríamos receber. E se você soubesse que você iria morrer hoje, por exemplo, amanhã é muito longe, né? Hoje à tarde, finalzinho da tarde. Sabe a pessoa que você mais ama, uma pessoa que você ama, então ela ia trair você. O outro que você ama também ia te abandonar, o outro ia te rejeitar. Ia juntar um monte de gente que ouviu coisas que você vivia para te acusar de coisas que você não fez. E iam te condenar à morte. Como é que você reagiria? Jesus reagiu em oração. A reação de Jesus foi: bem, eu preciso ouvir o meu Pai. Eu preciso colocar os meus planos aos pés do meu Pai. Essa é uma oração que destrói planos, irmãos, e por isso que o Paulo fala que a gente não ora como deveria, a gente não sabe orar. Porque a oração de Jesus, essa é uma oração. Se possível for, Senhor, afasta de mim esses cálices, mas que em tudo seja feita a tua vontade, não a minha.
Esse mas de Jesus, acabou. Esquece tudo que eu falei, Senhor. Né? Muitas vezes a gente chega, Senhor, olha, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, irmãos, é que a gente não entende o chamado de Jesus para nós. Nós achamos que Jesus nos chama para a gente vir para a igreja, né? Ser batizado, sentar no banco da igreja de domingo, terça, sexta, ou nos dias que tiverem programações, e a gente acha que Jesus nos chamou para a gente ter um casamento bom, feliz, harmonioso, perfeito, que nós somos chamados para ter uma casa bonita, um carro, né, uma casa de classe média, um carro de classe média, para fazermos viagens no decorrer do ano, para nos divertirmos, para um monte de coisas, para termos filhos e os filhos estudarem em boas escolas, e a gente ter um trabalho que a gente ama fazer e ganhar um bom salário. E aí você depois ouve coisas assim, porque quando você pergunta para as pessoas de Jesus, ela fala, não, quando eu estava no mundo eu não tinha isso, não tinha aquilo, mas agora que eu vim para Jesus, não, agora eu sou empresário, né? Eu tenho carro, eu tenho casa, eu faço viagens, eu não sei o quê. Jesus se torna um meio de adquirir bens, e o testemunho das pessoas, quando pergunta para ela de Jesus, bem, quando eu vim para Jesus eu ganhei um monte de coisa. Ué. E a gente muitas vezes se engana com esse tipo de testemunho, achando que isso também é para nós. Nós nos confundimos muitas vezes com membros de igreja. O membro de igreja é aquela pessoa, irmãos, que vem para a igreja e a mensagem tem que agradar ela, os louvores têm que ser de acordo com o que ela gostaria de ouvir, e se não agrada ela reclama. Esse pastor aí não está muito bom, viu? Essa mensagem aí fraquinha, não gostei. Eu vim meio down hoje, meio para baixo para a igreja, pensei que eu ia sair daqui pulando, dando glória, aleluia e tal, mas essa mensagem de hoje não foi muito boa não. Essas músicas do louvor, eu não gosto dessa música aí que eles cantaram, nem vou cantar. Aí cruza os braços e senta emburrado, que nem criança. Não gosto dessa música. Aí senta e não canta. Só que ela se esquece que a palavra é toda, para todos, de que os louvores não são para ele ou para ela, os louvores são para o Senhor. E a palavra é do Senhor. Agora, se você não recebe a mensagem, a palavra do Senhor, é problema seu com ele, não é com o pastor, né? Eu normalmente costumo dizer, se você tem problema com a mensagem ministrada, reclama com o meu chefe, fala com ele. E aí nós pensamos que eu tenho um chamado para ser cristão, eu vou comprar uma casa agora, vou comprar um carro top, vou arrumar um emprego. Por quê? Porque agora eu vim para Jesus. Meus filhos vão estudar nas melhores escolas, meu casamento agora vai de vento em popa, né? Quando é que Jesus te prometeu isso? Aonde que você encontra isso aqui nas Escrituras? Quando é que Jesus falou para você, olha, se você vier comigo, eu vou te dar carro, casa, comida, tal. Quando foi que Jesus te prometeu isso? Porque quando isso não acontece, as pessoas saem da igreja. Não vou mais nessa igreja não. Pô, só fala de sofrimento, de abrir mão, de doar, de dar, de viver. Não, eu quero ir para aquele outro lugar lá, que o pessoal fala lá que ali Deus abençoa, ali eu vou ganhar, eu vou ter, eu vou possuir. Vai porque o caminho é bem largo, pode ir. Quando eu olho Jesus, existe um cálice. E ele fala, olha, se possível for, Senhor, afasta de mim, mas em tudo seja feita a tua vontade e não a minha. E o texto diz que na hora que Jesus faz essa oração, ele é fortalecido pelos anjos. E o que eu aprendo com esse texto que nós lemos? Que quando eu oro segundo a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, eu sou fortalecido na minha oração, para fazer aquilo que sozinho eu não consigo fazer. Mas quando
eu oro fora da vontade de Deus, eu fico igual a esses discípulos. Olha o verso 45. Quando Jesus volta, Jesus ele se levanta e volta aos discípulos e os encontra dormindo. Por quê? Só porque eles estavam com sono? Não, porque eles estavam exaustos de tristeza. Você já chorou de tristeza na sua vida? E à medida que você chora de tristeza, isso gera desânimo, isso gera fraqueza, e isso te faz dormir. Esse sono é o sono do desejo da morte. Estou tão triste que eu não sinto mais vontade de viver. E aí eu choro, como se eu quisesse morrer. E como eu não vou morrer, eu durmo. Um sono de morte. Quantas vezes nós não fazemos isso? Por que a igreja do Senhor ela não tem brilhado como deveria? Por que a igreja não tem se fortalecido como ela deveria? Porque não tem orado como deveria. Nós não oramos para que seja feita a vontade de Deus. Nós oramos para que seja feita a nossa vontade. Pode ver o conteúdo das nossas orações. Nós não sabemos se é a vontade de Deus curar determinadas pessoas. Nós não sabemos se é a vontade de Deus libertar determinadas pessoas de umas circunstâncias que elas mesmas provocaram. Porque às vezes, irmãos, Deus permite doença na vida de algumas pessoas para uma cura muito maior. Às vezes nós oramos, Senhor, cura fulano, cura Beltrano, tal, mas nós oramos numa cura física. E às vezes Deus quer curar ela espiritualmente para a eternidade. Porque talvez o corpo dessa pessoa já não aguente mais o permanecer aqui. Por causa do quê? Da doença que já corrompeu todo o seu organismo. E não tem mais condições favoráveis para a pessoa continuar. E a gente está orando, não, Senhor, o Senhor vai curar, o Senhor vai manter a pessoa aqui, vai ficar. E aí quando Deus cura a pessoa para a eternidade, para que ela não sinta mais dor e nem sofrimento, a gente se revolta. Por quê? Porque a nossa vontade não foi feita. E aí a gente se revolta com quem? Com Deus. Não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber de igreja. Por quê? Porque levou alguém que eu amava. Você vê o quanto chega o nosso egoísmo? Eu prefiro que a pessoa fique aqui, que fique cega, manca, que ampute órgãos, que não importa, mas está aqui, do que tê-la perfeita no reino. Olha o tamanho do nosso egoísmo. Isso não é reino, irmãos. Isso não é uma revolução de amor e de perdão, isso é uma revolução de egoísmo. Revolução não, isso é uma revolta que gera um egoísmo. Por que as igrejas não estão se fortalecendo? Por quê? Porque a nossa oração é segundo nossa vontade. Nós só queremos passar o cálice, não importa qual é a sua vontade, Senhor. Senhor, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim o sofrimento, afasta de mim a dor, afasta de mim a rejeição, afasta de mim o abandono, afasta de mim isso, afasta de mim aquilo. Ponto. Não tem a vírgula. Não tem, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não. Que seja feita a minha vontade, Senhor. E aí nós não amadurecemos, nós não crescemos, nós não somos transformados, mas nós dormimos. Exaustos de tristeza. Por quê? Porque é uma frustração atrás da outra, é um sofrimento atrás do outro. Por quê? Porque eu não oro segundo a vontade de Deus. Eu não quero saber qual é a vontade de Deus. Eu faço os meus planos e eu só peço para o Senhor abençoar. Eu em momento algum vou ao Senhor para que possamos fazer os planos juntos. Ou em momento algum eu vou para falar, Senhor, olha, eu não tenho plano nenhum, mas eu estou aqui disposto a viver os seus planos, os seus propósitos para a minha vida. Revela-os para mim, por favor. Por que eu digo que a gente se engana com esse chamado? A gente acha que o nosso chamado é para isso ou para aquilo. Jesus sabia, lá em Lucas 4 ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres.
Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, que os cegos verão, que os oprimidos serão libertos, e para anunciar ou proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus sabia o motivo pelo qual ele veio, ele sabia como ele deveria viver e o que ele tinha que fazer. Ele veio para abrir os meus e os seus olhos, para dizer para mim e para você que somos pobres em espírito: olha, vocês serão libertos. Por quê? Porque vocês são pobres, e na sua pobreza você não consegue se salvar. Se você não depender de mim, você não será salvo. Ele vem para libertar aqueles que são cativos, que são algemados, acorrentados pelo poder do pecado. Jesus não morreu, irmãos. Jesus não morreu para que você não tenha mais dores, para que você não tenha mais sofrimentos. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que você não seja condenado ao inferno eternamente, para que você possa se reconciliar com o Pai. Por isso Jesus se entrega na cruz em nosso favor. E aí quando você fala: nossa, eu não sei porque eu estou passando por tanta perseguição e problemas se Jesus já morreu naquela cruz. Não sei porque eu fico doente se Jesus já morreu na cruz. Não sei porque que eu vivo em violência se Jesus já morreu na cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados. Essas coisas são todas consequências do pecado. Ele morreu pela origem do problema e não pelas consequências dele. As consequências dele nós vamos viver, porque existe em nós uma natureza pecaminosa caída, que recebe todas as consequências do pecado. Mas Jesus morreu pela raiz do problema. Jesus, quando ele morre, ele não fala assim: eu vou morrer para que você seja salvo e feliz. Não, ele morre para que você seja salvo e seja servo, obediente. Ele não morreu para você ter uma vida feliz, mas para você ter uma vida de fidelidade a Deus. Esse é o nosso chamado. Quando a gente entender isso, nós vamos viver uma vida diferente. O se, lembra do se do começo? Esse se vale para hoje. E Jesus fala para mim e para você em Lucas, no capítulo 9, verso 23. E ele diz para todos, ele diz para uma multidão de pessoas: se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. O que você está pensando da sua vida como cristão, como cristã? Você quer ter, possuir e conquistar? Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para ser obediente e fiel. E para ser obediente e fiel a Ele, a primeira coisa que você tem que fazer é negar você mesmo, negar a sua vontade, negar os seus sonhos, os seus planos, os seus anseios. Não é que você não deva fazer, você deve fazer sim, mas com Ele. Porque quando você faz planos, tem sonhos e anseios, sem falar com Ele, você está fadado ao fracasso. Porque muitas vezes Ele destrói sonhos, anseios e planos, porque não presta. Porque só serve para você. É só para você. Como que você vai abençoar a vida de outras pessoas com os seus sonhos, os seus planos e os seus anseios? Aonde que entra o seu irmão nos seus planos e anseios e sonhos? Aonde que Deus é glorificado nisso? Quando Deus destrói os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos anseios, porque muitas vezes não presta. E Ele tem planos, sonhos e anseios muito maiores e melhores para mim e para você. E Ele está colocando à nossa disposição todos os dias. O problema é que a nossa oração precisa mudar. Porque quando nós nos frustramos com planos, anseios e sonhos que não são correspondidos, que não acontecem, a gente vai para Deus reclamar, né? Por que, Senhor? Por quê? Poxa vida, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu pago as minhas contas em dia, eu não envergonho o seu nome, eu vou na igreja, eu vivo uma religião certinha. Você acha que isso é ser cristão? Se você acha que isso é ser cristão, você não entendeu nada do Evangelho.
O Evangelho é um chamado à renúncia, a renunciar o meu desejo, a minha vontade, a abrir mão de tudo o que eu tenho, porque não é meu, é do Senhor. Eu coloco tudo o que eu tenho aos pés do Senhor. Olha, Senhor, está aqui a minha família, meus filhos, minha esposa. Aqui, Senhor, o dinheiro da conta bancária, aqui é seu. Senhor, olha, está aqui, meu carro é seu, a minha casa é sua, tudo que eu tenho é seu, a minha roupa é sua, o ar que eu respiro é seu, o meu corpo é seu, porque a tua palavra fala que eu sou o templo do teu Santo Espírito. Tudo que eu tenho, nada é meu, é tudo seu. E enquanto eu não reconhecer isso, eu vou sofrer pra caramba. Só que eu vou ficar igual aos discípulos. Eu vou dormir de exaustão por causa da tristeza. Por quê? Porque eu achei que era tudo meu, para eu fazer o que eu quisesse. O chamado de Jesus, irmãos, imagina que você é um escravo do pecado. Você não tem opinião, você não tem decisão, você não tem nome, você não tem lugar, você não tem nada. Você é escravo. Escravo não tem. Você só pode fazer o que o pecado quer que você faça. E aí vem Jesus e fala: acabou. Quebra os grilhões, quebra as correntes, te limpa, te alimenta e diz: agora você é livre. A quem você vai servir com a tua liberdade? Como assim? Eu sou livre, mas eu tenho que escolher a quem eu vou servir? Irmão, você vai ter que escolher. Porque na vida a gente sempre está servindo a alguém. Se você achou que você era livre até hoje, eu digo para você que você nunca foi livre e nunca vai ser. Você vai sempre servir a alguém. Você tem a oportunidade de escolher a quem você vai servir. Você pode servir a você mesmo, o seu ego, a sua vaidade, a sua arrogância, o seu próprio umbigo. Você pode servir ao dinheiro e ser escravo dele. Você pode servir ao seu trabalho. Você pode servir a Satanás e os seus demônios. Ou você pode servir ao Senhor Jesus, reconhecê-lo como Salvador e Senhor na sua vida. É uma escolha que você precisa fazer. Mas quando você faz a escolha, não faça enganado achando que porque você vai servir a Jesus, agora você vai ter tudo e vai... Não. As coisas vão ficar muito mais difíceis. Mas agora você não está sozinho. O seu Senhor está com você. Essa é a diferença. E Ele diz para você negar a você mesmo, porque: Senhor, olha, eu sou livre, toma a minha liberdade, ela é tua. Porque ninguém jamais fez por mim o que o Senhor fez. Ninguém se entregaria numa cruz como o Senhor se entregou por mim. Quais são os seus planos para a minha vida, Senhor? Eu quero conhecê-lo mais. Tome a sua cruz diariamente. O chamado de Jesus não é para você ser feliz não, irmão, é para tomar a cruz todo dia. Paulo vai dizer: nós somos entregues à morte todos os dias por causa do teu nome. Isso é ser fiel. Isso é ser discípulo de Jesus. Porque o membro não quer saber, o membro ele quer que o nome dele esteja no hall da igreja local, que as vontades dele sejam satisfeitas, e ele pode reclamar de quem ele quiser. Ele reclama do pastor, da liderança, dos oficiais, de quem for. Reclama da igreja porque a parede foi pintada, mas eu não gostei dessa cor. Porque botaram não sei o que lá, mas eu não gostei. Porque eu não gostei da posição que os bancos estão. Eu não gostei do louvor, eu não gostei da... Então assim, eu vou reclamar. Por quê? Porque eu pago o meu dízimo, eu pago uma oferta. Então eu tenho que ser servido. Esse é o membro. O membro acha que isso aqui é um clube, que ele paga e ele tem que ser servido. Um discípulo não. O discípulo está sempre pronto a servir, porque ele entendeu que ele não é nada e não é ninguém sem Jesus. Ele entendeu que ele era escravo do pecado e agora ele é escravo de Jesus. Assim como Paulo fala muitas vezes: sou escravo de Cristo, sou escravo de Deus. Tem coisa melhor do que ser escravo de Deus? Não tem Senhor melhor do que Ele. Sofrimentos todos nós vamos ter, bastante, pode contar bastantão aí. Até o fim da sua vida você vai sofrer pra caramba.
Mas em todos esses sofrimentos não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada para nós em Cristo Jesus. Em todos os sofrimentos você nunca vai estar sozinho. A gente não cantou que Ele nunca nos deixou? Isso é verdade. E que no fim de tudo vai valer a pena. Mas você precisa escolher. Como é que você vai viver esse ano? Do mesmo jeito que você está vivendo os outros? Não termina o que começa? Não completa aquilo que você começou? Deixando as coisas pela metade, fazendo as coisas de qualquer jeito? Vivendo um cristianismo não praticante? Ridículo? Miserável? É assim que você quer continuar vivendo? Uma vida de oração falida? Porque você só quer orar segundo a sua vontade? Eu sei que no começo do ano todo mundo quer uma mensagem, né, de ânimo, de alegria para enfrentar o ano. Está aí, essa é a mensagem para nós. Essa é a mensagem de alegria que eu tenho para nós hoje. Que nós podemos viver uma vida diferente, se as nossas decisões forem diferentes, se nós tivermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós tomarmos uma decisão real e verdadeira por um compromisso com Jesus. Porque o que nós vemos são pessoas como esses que nós mostramos aqui. Pessoas que rejeitam, pessoas que abandonam, que negam, pessoas que usam o poder para aprisionar pessoas. É uma religião que vive de regras e mandamentos, oprimindo as pessoas. Jesus nos chama para viver o amor e o perdão todos os dias nos nossos relacionamentos. Essas são armas que são infinitamente poderosas. Porque quando você vive o amor, você vive Cristo. Você vive Deus. Deus é amor, não é isso? A essência de Deus é o amor. Quando você vive o exercício do amor e do perdão nos seus relacionamentos, as pessoas não entendem o que está acontecendo com você. Você tem problema. Você tem problema. Por quê? Porque o fulano falou isso para você, você perdoou? E você continua amando essa pessoa, você ora por ela ainda? Você tem problema, não é possível. Eu tenho um problema. Meu problema é servir a um Senhor que me disse que eu tenho que amar o meu inimigo e tenho que orar por ele. Há um Senhor que diz que eu tenho que dar outra face. Há um Senhor que diz que eu tenho que andar uma milha a mais com aquele que tem mais dificuldade. Há um Senhor que diz que, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar você sozinho, eu vou deixar com você o meu Espírito, e eu vou estar com você até a consumação dos séculos. E vai chegar um momento em que esse reino que eu estabeleci agora, eu vou consumar ele. É a revolução que a gente espera, não é? É o já, mas não ainda. O reino de Deus já foi estabelecido, mas ele ainda não está completo. Ele vai ser completo com a volta de Jesus. E aí a fase vai estar completa. Nós estamos no meio dessa fase. E todos os dias, último dia, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E por isso todo dia é um dia de você se arrepender. Todo dia é um dia de você perdoar. Todo dia é um dia de você amar. E isso é revolucionário na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Se você decidir viver amando e perdoando as pessoas todos os dias. Se você viver uma vida sem reclamar. Se você viver uma vida em que você pede que a vontade de Deus seja feita ao invés da tua, isso é revolucionário. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Aprender a orar. Nós temos que aprender a orar com quem? Com quem sabe orar. E quem sabe orar? Jesus sabe orar. E Ele nos ensina a orar. Senhor, eu tenho planos, propósitos, anseios, eu tenho isso que eu gostaria que acontecesse. Não é errado. Eu já falei, não é errado fazer planos e sonhar. Mas quando você faz isso sem Deus, você tem alta probabilidade de se decepcionar. E o problema é que quando você se decepciona, você dorme por causa da exaustão, da tristeza. E aí você se torna uma presa fácil para o inimigo. Ele só precisa de uma coisinha só para poder destruir a nossa vida. E ele usa muito essas decepções que nós vivemos para nos afastar de Deus, para nos afastar da comunhão, para nos afastar da oração. Se Deus realmente te amasse, você acha que ele ia fazer isso? Seus planos eram tão bons, você podia fazer tanto, mas Deus não deixou.
Você acha que Deus te ama? Não. Vamos para o meu lado, vamos fazer outra coisa. Negócio de orar, não precisa orar não. Estou aqui com você, a gente conversa. Cuidado para quem você tem dado ouvidos. Como é que tem sido a sua oração? Qual o conteúdo das suas orações? Terça-feira nós temos oração. Eu quero ver quem está querendo viver uma vida diferente. Eu desafio você a estar aqui na terça-feira para orar. Se você quer uma vida diferente, se você quer um coração diferente, eu te convido a viver uma vida revolucionária. Porque participar de reunião de oração é ser revolucionário. É fazer o que as pessoas não querem fazer. As pessoas querem show, querem palavras de ânimo, né? Uma palavra boa para sair dando glória a Deus, aleluia. Mas as pessoas não querem pagar o preço dos joelhos no chão, da oração, da intimidade, da renúncia, do sofrimento, para que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Eu te convido a estar aqui na terça, na sexta, para orar, para aprender, para ser diferente. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez nos outros anos, você não vai sair do lugar. E a tendência é que só piore. Eu te convido a orar nessa hora comigo, não só pela palavra que foi ministrada, mas para que ela faça realmente diferença na nossa vida. Porque nós vivemos uma vida de amnésias, né? A gente ouve a palavra e fala, nossa, essa palavra foi uma bênção, pastor. Se eu te perguntar amanhã o que eu preguei hoje, você já não sabe mais o que eu preguei. Porque o inimigo vem e leva, porque você não guarda como deveria. O semeador, ele fala que você tem que guardar, né, essa palavra. Aqueles que frutificam 30, 60 e 100 são aqueles que guardaram a palavra e viveram ela. Os outros não multiplicam nada. Por quê? Porque o inimigo veio, as ansiedades da vida vieram e levaram. Tudo que foi falado aqui nessa 1 hora e pouquinho, ele leva embora e aí você fica sem saber. Nossa, eu não me lembro que o pastor pregou no domingo. Senhor, graças te damos, porque o Senhor é bom, e só o Senhor é bom. E o Senhor nos chama, o Senhor chama aqueles que reconhecem o Senhor como seu Deus, e que vivem uma vida para a tua glória. O Senhor nos convida à oração, a verdadeira oração, aquela oração em que nós pedimos para que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A oração que diz, Senhor, olha, eu tenho planos, sonhos e anseios, mas nada disso se compara àquilo que o Senhor tem para mim. Então que em todas as coisas, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Me ajuda a viver os teus planos e os teus sonhos, Senhor, sem reclamar, sem murmurar, mas entendendo que tudo faz parte de um propósito maior do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus, Pai, me ajuda a ser diferente, porque muitas vezes a minha oração é para mudar o meu irmão, e dificilmente eu oro para mudar o meu coração, a minha vida, a minha forma de pensar. Nesse dia eu quero orar pela minha vida, pelo meu coração, Senhor, para que eu seja diferente, para que o meu coração seja diferente, para que eu receba esse novo coração, essa nova vida que o Senhor tem para nós, e que eu viva ela com toda a intensidade do meu coração, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, toca-nos, Deus, com poder e com autoridade, para que possamos testemunhar do Senhor com palavras e com a nossa vida, e que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje, amanhã, no decorrer da semana, do mês, do ano, até a consumação do século, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.